Bom dia, boa tarde, caros amigos e espectadores do Brasil e de outras partes do mundo. Bem-vindos ao nosso 9º dia de Diálogo Alemão-Brasileiro sobre Ciência, Pesquisa e Inovação. Estamos aqui para discutir os desafios de governança multinível relativos às cidades e clima, um tema urgente que deve ser uma das principais preocupações dos cientistas e formuladores de política no mundo todo. Meu nome é Daniela Theuer e eu sou encarregada de programas sobre projetos e eventos no Centro Alemão de Pesquisa e Inovação DVIH São Paulo. Após o maravilhoso discurso de abertura sobre as mudanças climáticas que as cidades vão enfrentar em um painel sobre os impactos e forças motrizes entre as cidades e o clima que tivemos ontem, hoje teremos uma sessão sobre os desafios para políticas em nível local, regional e nacional e um painel sobre governança urbana, mudanças climáticas e sociedade. Esse evento é feito para vocês e com sua cooperação. Estamos muito felizes com a experiência com nossos participantes ontem. Todos contribuíram para um clima amigável e o nível das perguntas e do bate-papo foi excelente. Nós os encorajamos a participar, mantendo este nível de respeito e evitando tópicos não relacionados ao evento. Sugerimos se inscreverem no boletim trimestral da DVIH São Paulo para receber notícias sobre eventos e oportunidades relacionados ao cenário de cooperação brasileiro-alemão. Falemos agora da primeira sessão de hoje sobre a estrutura política relativa ao nosso tema, o clima e as cidades. Todos os nossos moderadores são especialistas na área, assim como nossos palestrantes. Convido o Dr. Pedro Campelo Torres para ser moderador. O Dr. Torres é um fellow com pós-doutorado no Instituto de Energia e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo. Ele dedicou sua carreira ao planejamento urbano focado em questões ambientais e desigualdade. O Dr. Torres foi estagiário na Universidade de Princeton e professor visitante na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. Ele apresentará nossos próximos palestrantes e conduzirá o debate. Dr. Torres, obrigada por estar conosco. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, Daniele. É um prazer estar aqui. Obrigado pela apresentação. É ótimo estar com todos vocês. Ontem começamos muito bem com o nosso orador principal no primeiro painel. Portanto, estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui e moderar esse painel empolgante. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Arlindo Felipe e à professora Catherine e à plateia que está conosco. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Torres, tenho formação em planejamento urbano e ciências sociais. Atualmente sou pesquisador de pós-doutorado no Instituto Ambiental e de Energia da Universidade de São Paulo, que faz parte do projeto de capacitação da FAPESP. Portanto, nossa primeira sessão de hoje é chamada de Desafio da Estrutura de Políticas em Escala Nacional, Regional e Local. Temos 2 apresentadores, então eles terão de 10 a 15 minutos, talvez um pouquinho mais de tempo, para que possamos ouvir a apresentação deles e possamos fazer um debate de 30 minutos após a apresentação deles. Portanto, vamos começar com o professor Arlindo Felipe, que atualmente é professor titular de Planejamento e Gestão de Políticas Ambientais na Universidade de São Paulo, onde é coordenador científico do Grupo Interdisciplinar de Saúde Ambiental. Ele foi ex-chefe do IBAMA, Agência de Proteção Ambiental do Brasil, chefe do CETESB, a Agência de Proteção Ambiental do Estado de São Paulo, chefe do SDMA, Departamento de Planejamento Ambiental e de Educação da cidade de São Paulo, presidente do MCT, Programa de Tecnologia em Ciências Ambientais. O professor Arlindo também foi membro do Comitê Executivo do ECLEI e presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável. O Dr. Felipe é engenheiro civil de saneamento e meio ambiente.
Ele tem mestrado em saúde pública, doutorado em saúde ambiental e pós-doutorado em planejamento e gestão de políticas ambientais. Ele completou seus estudos e especialização em gestão de resíduos, controle e prevenção de poluição industrial no meio ambiente, planejamento e gestão empresarial e ambiental e planejamento e gestão ambiental urbana em várias oportunidades em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Japão. Ele também é autor e editor de vários livros, capítulos de livros e artigos científicos publicados sobre planejamento e gestão de políticas ambientais. Então, seja bem-vindo, professor Arlindo. É bom estar aqui e aprender com o senhor. Portanto, o senhor tem a palavra e eu controlarei o tempo da apresentação aqui. Ok, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, professor Pedro Torres. E é um prazer estar com o senhor e com a doutora Catherine neste debate. Eu gostaria de trazer algumas coisas para debate nessa sessão de hoje. Eu gostaria de considerar que temos políticas públicas, por exemplo, no Brasil e em outros países, mas no Brasil temos políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento urbano, bem como as mudanças climáticas e assim por diante. Todas essas políticas públicas foram aprovadas pelo Parlamento. E o principal problema que enfrentamos está relacionado com a forma de implementá-las. Na verdade, se analisarmos de forma tecnológica e científica, a maioria das principais soluções para os problemas já são conhecidas. Temos as soluções que as universidades e as agências de pesquisa podem fornecer, direcionando o que fazer em termos de tecnologia e em abordagem científica. Neste caso, os desafios que temos que enfrentar estão realmente ligados às 3 escalas de intervenção: a escala local, a regional e a nacional. Neste caso, é importante, em primeiro lugar, termos atenção às interações necessárias entre as secretarias e os departamentos dentro da administração das cidades e muitas outras atividades relacionadas ao município ou ao parlamento local. E neste caso, ao mesmo tempo em que nós temos conexões horizontais e interconexões que são necessárias, temos que ter o prefeito como o principal coordenador do processo de gestão da cidade. E neste caso, além do nível local, temos que ter as conexões com as interações verticais e com a escala regional e nacional. Então, nesse caso, novamente, há uma necessidade para que nós possamos enfrentar os problemas das mudanças climáticas. E a administração dos CEDs, a relação entre a secretaria e os departamentos nas escalas regional e nacional, deve estar ligada à ideia de se ter um plano nacional, um plano regional e, é claro, o nível local. Tendo o nível regional e o nível nacional como as instituições que devem conduzir as atividades em termos gerais, dando incentivos e colocando esforços e recursos
aos municípios para que eles tenham as condições de implementar os programas e projetos para fazer frente à situação. Se tivermos um mesmo direcionamento em termos de planos, programas e projetos, é claro, teremos e obteremos sinergias relacionadas aos orçamentos, porque temos o orçamento local, o regional e o nacional. E devem ter as mudanças climáticas e a administração das cidades como o foco nos principais problemas das cidades. E com o orçamento desses 3 níveis de ação no país, já temos boas condições de implantação da maioria dos principais projetos a serem implantados. O terceiro ponto que eu gostaria de mencionar é que já temos as metas de desenvolvimento sustentável na Agenda de 2030 das Nações Unidas. E ter o GSD como força motriz para orientar os esforços, devemos considerar alguns dos 17 OSDs como as principais forças motrizes. Então, nesse caso, devo destacar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, relacionado ao clima, o 11, relacionado às cidades sustentáveis, e neste caso, ter cidades sustentáveis significa que temos que enfrentar os principais desafios que temos em cada Professor Arlindo, o senhor desativou seu microfone. Me desculpe. Mas eu que peço desculpas. Tá bom agora? Sim, está bem. Muito obrigado. Obrigado a você. E nesse caso, a água e o saneamento e, naturalmente, o sistema de saúde a nível local, porque a principal atividade sobre responsabilidade de toda e qualquer prefeitura está relacionada à saúde. E trazer uma nova abordagem para que isso seja implementado deve considerar as metas globais sustentáveis do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17 e parcerias voltadas à implementação como a chave para termos a participação social com responsabilidades bem definidas. A necessidade de conectar os líderes políticos às reais necessidades das cidades e de suas sociedades exige recursos humanos bem capacitados e preparados em todas essas escalas, principalmente ao nível local. E todos os poderes, a prefeitura, seus representantes políticos, o setor privado e a efetiva participação social são necessários também. Nesse caso, devo ressaltar que as universidades estão fazendo um trabalho muito bom em termos de
conseguirem apoio de agências de fomento à pesquisa e também pelos esforços feitos pelos docentes, pelos alunos de pós-graduação, pelos pesquisadores que nós já temos como pós-doutorandos e pesquisadores colaborativos que pertencem e têm direcionamento dentro dos programas de pós-graduação de todas as universidades que temos no Brasil. E nesse caso é necessário, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o papel das sociedades organizadas, agências não governamentais e instituições que representem classes e setores, organizados pela sociedade, obviamente. Uma coisa muito importante que devemos considerar é o papel do Senado na definição dos orçamentos regionais e nacionais das cidades, que devem estar interligados e, ao mesmo tempo, trabalhando na mesma direção. Quando analisamos o que já temos, podemos ver que talvez seja tecnicamente e cientificamente, como mencionei antes, mesmo esses itens sendo bem conhecidos, relacionados aos problemas de gestão das mudanças climáticas e das cidades, eu devo frisar que provavelmente teremos que nos concentrar e colocar todos os nossos esforços nas universidades, nos pesquisadores que estamos formando, e temos que desenvolver mais com relação à forma de se conseguir esses poderes, essa participação da sociedade na arena de decisão e como fazê-lo. Isso é algo que nós precisamos descobrir como fazer, como implementar os meios para a implementação que poderia ser utilizado nesse caso. Porque se sabemos que temos todo esse arcabouço institucional, temos o arcabouço jurídico para a maioria das coisas, então a vontade política e os aspectos políticos devem ser considerados nas formas de se fazer e estabelecer os planos, programas e projetos à frente, para que eles possam ser implementados, trazendo os resultados que podem, de fato, trazer para os políticos, por exemplo, o capital de que eles necessitam, que são os votos. Se eles fizerem a coisa certa, eles vão satisfazer a população, a sociedade. E se eles fizerem isso, então nós teremos o resultado desses programas e eles obterão os votos para as eleições. Temos que prestar atenção a essa questão muito importante. E eu acredito que é preciso desenvolver essas questões, juntando as universidades e tentando aproximar esse corpo do nível municipal, os agentes da escala local e, ao mesmo tempo, descobrir como lidar com os intervenientes diferentes que fazem parte da democracia.
pois temos prefeitos de partidos políticos diferentes, mas eles têm que trabalhar em conjunto. Prefeitos de um partido, governadores de outro partido e presidentes de um terceiro partido, mas é claro, se conseguirmos obter o interesse real da sociedade nesse tipo de investimento e iniciativa, teremos os votos que precisamos e a maneira de implementar esses programas. É aí, professor Pedro, que eu gostaria de trazer o que eu queria apresentar para esse debate. Agradeço a atenção de todos vocês por enquanto. Obrigado, professor Arlindo. Foi muito bom poder aprender com o senhor hoje. O senhor mostrou toda a escala para que nós pudéssemos conhecer melhor nosso território e como funciona a política aqui em São Paulo. Portanto, é ótimo ter esse tipo de entendimento em benefício da plateia e do nosso debate também. Muito obrigado por ter se mantido dentro do tempo alocado, foi perfeito. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de dar as boas-vindas para a professora Catherine Zengerling. A professora Zengerling é uma professora na área jurídica e trabalha principalmente nas áreas de meio ambiente, energia e legislação de planejamento, bem como desenvolvimento sustentável. Ela ocupa a cadeira de transformação para sistemas de energia sustentáveis desde agosto de 2019 e lidera o grupo de pesquisa sobre pegadas urbanas, financiado por uma bolsa da Fundação Volkswagen desde 2018. Antes disso, ela dava aulas em cursos de pós-doutorado na cidade de Hauflin, em Hamburgo, desde novembro de 2015, particularmente no contexto do grande programa com pesquisa eficiente em arquitetura e planejamento, e ela também trabalha como advogada em Hamburgo, principalmente nas áreas de energia, construção e legislação ambiental. Então, muito obrigado e é bom poder ouvir a sua apresentação e tê-la conosco no nosso painel. Muito obrigada, Pedro, pelas boas-vindas. E também muito obrigado, professor Arlindo, por essa excelente apresentação. É uma honra participar dessa sessão com o senhor e eu espero que eu possa compartilhar ideias interessantes de um ponto de vista mais internacional e alemão. Eu preparei uma pequena apresentação e vou ver se agora posso compartilhar a minha tela. Vocês podem ver meus slides agora? Eu já não posso mais me ver, mas ok, vamos lá. Ok, muito bem. Eu vou falar sobre políticas climáticas urbanas a partir de uma perspectiva de governança multiníveis. E aqui temos a agenda. Primeiro... Desculpe, professora Zengerling. A senhora poderia abrir a sua tela para que nós possamos ver a imagem inteira? Nós não vemos a tela inteira. Ok, sem problemas. Muito obrigado. Se não for possível, não tem problema. Nós estávamos vendo a sua apresentação no PowerPoint. Does it work like that? Okay, now you can see it. Thank you very much. Perdão, mais uma vez, vamos começar.
Então, esta é a agenda e para a apresentação vamos falar um pouco sobre a política climática, multinível e governança policêntrica, da escala global até a escala local e modelagem das políticas climáticas urbanas em diferentes níveis. Depois quero também me voltar para 2 desafios e oportunidades-chave que vejo nesse contexto de políticas climáticas urbanas. O que nós fazemos em escala local, quando fazemos o planejamento de ação climática, está integrado, como o professor Arlinda apontou, num sistema multinível. E aqui eu notei as conexões até a escala internacional, para o caso da Alemanha, também ao nível da União Europeia, que é muito importante, e também ao nível nacional e estadual. E como vocês podem ver pelas setas, há conexões diretas e indiretas de todos esses níveis à escala das cidades. Ao lado dessa perspectiva vertical, também há conexões horizontais que as cidades têm entre si diretamente ou através de redes de cidades, que também são muito importantes. Estamos cada vez mais chegando a uma perspectiva onde lidamos com a perspectiva de governança multinível e reconhecemos cada vez mais as perspectivas policêntricas, onde as cidades trabalham basicamente no mesmo nível entre si e trazem algumas mudanças. Isso também é muito importante. Nesse projeto de pegadas urbanas, que eu estou liderando atualmente, que é um projeto de 5 anos, estamos mais ou menos no meio do projeto, realizamos uma análise de responsabilidade para 8 cidades internacionais, entre as quais estão Hamburgo e São Paulo. Nessa análise de prestação de contas, examinamos essas 3 diferentes perspectivas de planejamento de ações climáticas internas, conexões verticais e horizontais nos 4 pilares de responsabilidade. Que tipo de responsabilidade uma cidade pode assumir pelas metas e instrumentos climáticos? Ela avalia suas emissões de gases de efeito estufa e seu progresso, com que transparência os dados e metodologias são tratados e quem realmente participa do processo. Assim, nesses 4 pilares, passamos por essas diferentes cadeias e instrumentos de responsabilidade. E eu os acompanho nisso, desde a escala global até a local. Há várias descobertas e resultados provisórios que encontramos durante essa pesquisa. Como vocês todos sabem, a abordagem do Acordo de Paris é muito diferente da que tínhamos sob o Protocolo de Kyoto. E, pela primeira vez agora, o regime mais amplo de Paris abriu espaço para atores não estatais. E isso é visto principalmente na parceria de Marrakech e visualizado nessa plataforma NASCA, a zona dos atores não estatais para ação climática, que foi estabelecida sobre o regime mais amplo de Paris. Há uma conexão direta entre o regime jurídico internacional e vários atores não estatais, incluindo cidades. Há também alguns Estados-membros que tratam diretamente com as cidades e há contribuições determinadas nacionalmente, como a brasileira. Por exemplo, menciona as cidades quando se trata de adaptação climática. Hoje em dia, há mais de 10 mil cidades registradas voluntariamente sobre essa zona de atores não estatais para ação climática. Um agregador-chave para essa atividade são as redes de cidades. Mais uma vez, uma cidade é membro de uma rede de cidades, com o Pacto Global de Prefeitos para o Clima e Energia, por exemplo. Esses também aparecem nessa plataforma. Vêm-se também as cidades de Hamburgo e São Paulo nessas plataformas, com diferentes alvos, diferentes iniciativas, e a mais ambiciosa está aqui, que é a Aliança de Ambição Climática com a Rede 2050, que ambas cidades pretendem assinar. Você vê para São Paulo, que também é membro da Iniciativa de Adaptação da Região, sob 2 coalizações, e também tem metas climáticas muito ambiciosas. Vendo essas condições, novamente, de uma perspectiva de responsabilização, antes de tudo, é importante observar que as cidades não são destinatárias do Acordo de Paris, mas apenas os estados, como o direito internacional tradicional, são destinatários diretos do Acordo de Paris. Contudo, o regime mais amplo de Paris, agora pela primeira vez, bastante revolucionário, de uma perspectiva jurídica internacional, abriu espaço para atores não estatais e tem esse alcance policêntrico para atores além dos estados nessa plataforma NASCA. As redes de cidades têm um papel muito importante como agregadoras dessa atividade e com essa rede 2050 também podemos ver mais
objetivos ambiciosos e crescentes. Também notamos que há 2 graus, bem abaixo de 2 graus do Acordo de Paris, na verdade, molda as ambições de escala local. O que nós não vemos, mas que é previsto pela plataforma Nazca, é um rastreamento abrangente das atividades dos atores não estatais e veremos mais disso no futuro. Por enquanto, as orientações e exigências para a responsabilidade não são suficientemente claras para realmente quantificar as contribuições das cidades e ver qual parte elas realmente contribuem quantitativamente para alcançar a meta do bem abaixo de 2 graus. Para ver a posição das cidades sob uma perspectiva internacional, comparando o bem abaixo de 2 graus e o uso do DNAs de carbono urbano, essa pesquisa resultou realmente de um trabalho de Christopher Kennedy, que calculou os DNAs de carbono para 22 cidades internacionais, e eu acrescentei a esse gráfico essa linha azul. Portanto, se quisermos ver essa questão da meta dos 2 graus do Acordo de Paris, aplicamos uma abordagem orçamentária, temos aproximadamente, então, 1 a 2 toneladas de emissão de CO2 equivalente per capita até 2050. Portanto, temos que baixar todas essas emissões para a linha azul até 2050. São Paulo até que está bastante bem nesse quesito. Uma razão para isso é que a maior parte de sua eletricidade vem da energia hidrelétrica. Mas outras cidades, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, estão muito além destas 2 toneladas. Em Hamburgo, por exemplo, tem atualmente cerca de 9 toneladas per capita, com base na contabilidade atual, que também não é, sem dúvida, perfeita, mas é que temos. Passando para a escala da União Europeia, há 3 iniciativas-chave. Eu gostaria de mencionar a Agenda Urbana 2016 para a União Europeia, que é uma atividade voluntária como plataforma de intercâmbio de conhecimentos e parcerias, onde a transição energética e a adaptação climática são temas importantes. Depois, a Comissão Europeia, há muitos anos atrás, que foi cofundadora também do Pacto Global de Prefeitos, e esta é, como nós sabemos, uma das mais importantes redes internacionais de cidades que temos nesse campo. E talvez a mais importante dessas iniciativas da escala da União Europeia seja a Política Regional e Urbana Europeia, que é basicamente um enorme fundo. Eles acabam de elaborar um novo plano estratégico para os anos 2020 a 2024, reformulado de acordo com o Green Deal europeu, e está enfatizando significativamente o papel das cidades para se tornarem neutras em termos de clima dentro dos próximos anos. 85 bilhões de euros são destinados a investimentos relacionados ao clima sob os 2 principais fundos, o FDR e o Fundo de Coesão. Portanto, cada cidade pode solicitar dinheiro a esses fundos. Quando olhamos para este nível da União Europeia, novamente, temos conexões diretas com o nível da cidade, mas também indiretas que passam pelos níveis nacionais. A União Europeia não prescreve ou obriga nenhuma cidade a se engajar. É um engajamento voluntário, é uma oferta. Há muitos financiamentos previstos para medidas relacionadas ao clima. Agora, em comparação com o último plano estratégico, há também maior prioridade ou medidas para regiões e cidades neutras em relação ao clima. Não está tão claro se o montante de financiamento está realmente aumentando, porque agora é 85 bilhões, mas a última vez que vi isso era cerca de 114 bilhões de euros. Mas não entrei muito em detalhes, então talvez isso tenha outra razão que ainda não encontrei. Muitas dessas ofertas não estão relacionadas a metas ou ambições, e não há requisitos contábeis fixos. O que é bastante promissor é a iniciativa Horizonte Europa, uma estrutura de pesquisa com acompanhamento da iniciativa Horizonte 2020, e há também uma área de missão sobre cidades inteligentes e neutras climaticamente, incluindo o programa 100 cidades neutras climáticas até 2030, por e para os cidadãos. Portanto, isso é bastante promissor e estou curiosa de ver que tipo de atividade vai acontecer e se realmente várias cidades europeias vão ser neutras em relação ao clima até 2030. Do ponto de vista alemão, é importante examinar o direito constitucional e depois os atos legislativos normais.
Assim, em geral, como no Brasil, há o direito ao autogoverno local, um sistema federalista bastante forte. Havia também um espaço bastante significativo para ação na escala municipal. Contudo, há também um limite importante que eu acho que vocês não têm no Brasil, a proibição de transferir tarefas para a escala municipal a partir da escala nacional, no artigo 85 da Constituição alemã. Portanto, na verdade, não é permitido que o nível nacional, a legislação nacional alemã, obrigue as cidades a fazer planos de ação climática para atingir determinadas metas e assim por diante. Isso só pode ser feito pelos estados alemães. Nós sabemos também, agora há pouco tempo, mas há mais ou menos um ano e pouco, que temos uma lei federal de mudança climática que se dirige aos municípios em uma seção onde diz que os municípios são obrigados a considerar o propósito e os objetivos da lei federal de mudança climática. E como vocês devem ter ouvido, a Lei de Mudança Climática foi submetida a uma decisão histórica no Tribunal Constitucional Federativo Alemão. O professor Schlacker vai falar mais sobre isso, sobre sua apresentação amanhã, com mais detalhes. Em consequência disso, o legislador já determinou que eles terão uma meta climática mais ambiciosa que visa a neutralidade climática até 2045. Portanto, isso pode ser um incentivo para que muitas cidades obtenham metas talvez mais ambiciosas de mitigação do clima e visem a neutralidade climática até 2045 e não apenas 2050, como estavam fazendo até agora. Quando vemos o nível estatal, as principais caixas de ferramenta de ação estatal estão lá. Você pode encontrar os códigos de construção estaduais e municipais e 9 dos estados alemães, 16 estados, na verdade, já promulgaram leis estaduais de mudança climática, 2 deles fazendo uso desse poder para obrigar as municipalidades alemãs a elaborar planos de ação climática e de aquecimento, como no norte da Westfália e Baden-Württemberg. Infelizmente, a regulamentação do norte da Westfália e Baden-Württemberg não entrará em vigor devido a razões políticas. Isso, então, está apenas no papel, mas não acontece na vida real. Contudo, o planejamento térmico de Baden-Württemberg é obrigatório. Por exemplo, a cidade de Freiburg, onde estou trabalhando agora, está desenvolvendo um plano térmico para a cidade. Isso é muito relevante para as cidades alemãs, por muitas das emissões de gases de efeito estufa vêm do aquecimento das cidades. Temos, então, vários planos de ação climática estaduais, são juridicamente vinculativos e estão subjacentes no papel crucial das municipalidades e vinculados a esquemas de financiamento. E todos os diferentes estados alemães também têm diferentes esquemas de financiamento para oferecer às cidades. Agora, vendo o caso de Hamburgo, eles revisaram o plano de ação climática. Hamburgo é uma cidade-estado, portanto, falando legalmente, é um estado e um município ao mesmo tempo, o que lhe dá naturalmente poderes especiais em comparação com os municípios normais da Alemanha. E o que é novo nessa revisão da 2019 é que há metas mais ambiciosas de redução de CO2. Então, até 2030, querem atingir uma redução de 55% das emissões e até 2050 querem ser neutros em relação ao clima, com pelo menos 95% de redução de emissões de CO2. Note que o CO2 ainda não é uma emissão de gás de efeito estufa. O que é novo também são metas setoriais nos setores de residências particulares, comércio, indústria e transporte, ligado a cada meta setorial. Há também um caminho de transformação para a economia, o aquecimento dos edifícios, mobilidade e adaptação ao clima. O que também é novo é que em 2020, Hamburgo aprovou a Lei de Proteção Climática e isso tornou as metas gerais, as metas setoriais que eu estava falando, juridicamente vinculativas, o que é realmente interessante. O plano climático, como tal, não tem força juridicamente vinculante, a não ser isso, uma lei que eles podem promulgar por ser um Estado. Eles colocam mais força legal sobre esses alvos e também sobre os caminhos da transformação. Algumas medidas também são legalmente vinculantes a essa lei de proteção climática. E apontei alguns lados aqui, como, por exemplo, os fornecedores de aquecimento têm que apresentar planos de decarbonização. Há uma obrigação de instalar novos painéis solares nos telhados.
querem também ter uma administração climática neutra até 2030 e também vão entrar no planejamento do aquecimento, resfriamento com base no cadastro de calor e outras ações. Há também alguns progressos. Como eu disse no início, estamos a cerca de 9 toneladas per capita de emissões de CO2. Em Hamburgo, a meta é descer para 2 toneladas. Portanto, está mais ou menos de acordo com a meta de 2 graus do Acordo de Paris. Mas vai ser realmente muito desafiador alcançar esses resultados de redução de emissões de 6 e depois 2 toneladas. Se estiverem interessados em mais conhecimentos sobre o que eu acabei de falar, essas são algumas publicações que estão em processo de publicação ou que já foram produzidas e que estão por aí. O que eu quero salientar agora são 2 desafios importantes que eu vejo neste contexto. Naturalmente, eu concordo plenamente com a implementação, que é um enorme desafio, concordo totalmente com o que o professor Arlindo acabou de dizer antes, mas para essa apresentação de hoje escolhi 2 outros desafios. Um deles é o escopo de ação limitado da cidade, porque, sob uma perspectiva legal, pode-se dizer que muitas dessas áreas que são realmente responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, mas as cidades têm um escopo de ação muito limitado. É claro, a área de planejamento do uso de solo está naturalmente nas mãos das cidades e a influência é elevada, a habitação também. E, por exemplo, no que diz respeito ao fornecimento de eletricidade, essa parte também importante. Contudo, a nutrição é bastante baixa, o fornecimento de aquecimento e arrefecimento também é médio. Encontramos uma influência média nas áreas de mobilidade e poluição do ar. Juntamente com Débora Soto, da Universidade de São Paulo, e Oliver Food, um estudante da África do Sul, estamos trabalhando em um capítulo comparativo sobre o escopo legal da ação e planejamento de ações climáticas. Escrevemos um capítulo de livro que será publicado em breve. Portanto, há um escopo legal limitado de ação, e isso, no entanto, o fim da história, porque, na verdade, há modos de governança climática urbana em que é possível começar e fazer muitas coisas se houver vontade política suficiente. Portanto, concordo com o que o professor Arlindo disse antes, por exemplo, que qualquer pessoa pode se engajar na autogovernança ou governar suas próprias atividades, como essas metas de administração neutra para o clima até 2030, por exemplo, mostrando Hamburgo. Eles podem fazer muito no campo das provisões, de fornecimentos. Há também muito também na questão de dar capacidade a serviços de infraestrutura, como serviço de mobilidade, por exemplo. É possível também apoiar e incentivar as atividades, as cidades, as empresas privadas, as ONGs, comunidades e cidadãos. E as cidades sempre podem cooperar com todos os tipos de experiência, porque pode ser muito útil para abrir novos caminhos e testar novas ações inovadoras. Esses 6 meses de governo de clima urbano foram desenvolvidos e a pesquisa sobre ação climática urbana foi desenvolvida por vários estudiosos ao longo dos anos. Eu acho que é uma caixa de ferramentas importante a considerar que o fim do escopo legal de ação das cidades não é realmente o fim de sua capacidade de fazer um planejamento de ação climática. É importante que cada cidade considere outros modos de governança que tem e, com vontade política suficiente, pode também entrar nesses outros campos. O segundo desafio é a responsabilidade, a contabilidade. A partir dessa análise de prestação de contas e projeto de sistemas urbanos, temos, em essência, a ideia do que se regulamenta atualmente é baseado em inventários locais de gases de efeito estufa. Esses sistemas de inventário de gases de efeito estufa têm algumas deficiências significativas que eu gostaria de salientar, porque realmente há algumas limitações políticas que devem ser levadas em conta. O que nós vemos são várias abordagens e contagens de emissões variadas, inventários de gases de efeito estufa em diferentes cidades, muitos inventários, incluindo o de Hamburgo, por exemplo, que são apenas de CO2 e não cobrem todas as emissões de gases de efeito estufa e assim, por exemplo, deixam de fora automaticamente o setor de nutrição. Muitos inventários foram focalizados apenas em emissões de escopo 1 e 2, baseados em energia. Então, assim, o que é emitido nas cidades no entorno direito deixa de fora as emissões não CO2 e também emissões de escopo 3, que podem ser chamadas de pegada de gás de efeito estufa. Em outras palavras, as emissões que a infraestrutura permanente e o consumo urbano
causam fora das fronteiras urbanas. Até o momento, não há dados comparáveis no NASCA. A contribuição real das cidades para os esforços de mitigação do clima não é clara. Contudo, há alguns esforços sob o NASCA e também pesquisas para corrigir essa situação. Um novo protocolo de gases de efeito estufa para cidades que desenvolveram diretrizes para tratar também as emissões não baseadas em energias e que também vão além dos escopos 1 e 2, incluindo o escopo 3, são levadas em conta. Mas muitas das cidades ainda não dão conta disso e quero lhes mostrar alguns exemplos de pesquisas atuais que tentaram abordar esses outros escopos. Temos, por exemplo, um trabalho do Instituto de Potsdam, que calculou as pegadas de gases de efeito estufa nas cidades de Nova York, Berlim, México e Delhi. E como vocês podem ver, as áreas não afetadas que estão marcadas são as emissões a montante, que normalmente não são visíveis na contabilidade atual e são muito importantes em termos de tamanho e são sempre maiores que as áreas marcadas, que são as emissões diretas. E todo o setor onde elas estão é maior do que as de habitação, transporte e alimentação. E a alimentação, por exemplo, não está na lista dessas cidades. As C40 Cities, a grande rede climática, também fez um grande estudo em suas 79 cidades membros e, como vocês podem ver, 80% dos membros são realmente cidades consumidoras. Portanto, as pegadas no consumo são maiores do que as emissões baseadas no setor e são normalmente regulamentadas e calculadas nos inventários de gases de efeito estufa e abordados no plano de ação climática. As emissões baseadas no consumo também devem ser abordadas. Quando você olha para isso sob a perspectiva regional, você vê, é claro, que as maiores emissões na área de consumo estão na Oceania, América do Norte e Europa, mas também na América Latina, onde a escala é aproximadamente de 5 toneladas por capita. E se soubermos que temos que baixar para 1 ou 2 toneladas por capita, se levarmos a sério a média de 2 graus, bem abaixo da meta de 2 graus, essa também é uma questão muito importante a ser considerada. Como parte dessas emissões baseadas em consumos de carne e laticínio, o consumo de carne é muito importante. E vocês podem ver aqui isso como conta realmente no estudo das cidades C40, com realmente o consumo baseado nas emissões de gases de efeito estufa de suas cidades. E nós temos uma grande porção da América Latina também, com mais de 1 tonelada de consumo per capita que vem do consumo de carne. E realmente o consumo do setor de produtos lácteos é também o segundo mais importante na maioria das cidades e outros continentes. E o meu último slide vai lhe mostrar a recente pesquisa de Tommy Lieberman e sua equipe, Michael Downes, de C40 Cities, também na lista de autores, e com base também nas 79 cidades do C40 Cities, mostram quantas cidades deveriam ter uma agenda baseada no consumo de carbono em suas políticas e não apenas nas baseadas em padrões de consumo normais. O que as cidades estão fazendo atualmente é abordar essas emissões territoriais, mas pelo menos todas as cidades que você vê sob este ângulo aqui deveriam ser políticas que abordam as pegadas de carbono baseadas no consumo. Muito obrigada por sua atenção. Muito obrigado, professora Zengerling. Foi muito bom poder ouvir a sua apresentação e aprender com a senhora e ter uma perspectiva do nível nacional e internacional. O professor Arlindo mostrou alguns exemplos de São Paulo e do Brasil e a senhora trouxe alguns exemplos da experiência nacional e internacional e isso foi muito bom para o nosso debate. Vocês dois fortaleceram a importância de um governo policêntrico e multinível e também a ciência do diálogo em políticas e as colaborações e coalizões e os seus vários níveis. Teremos perguntas da plateia e eu vou abordar vocês dois, mas o tempo é restrito e eu peço que vocês mantenham as respostas bem curtas. Então, a primeira pergunta é do Tiago Tártaro. No Brasil, existe uma tendência a medidas governamentais e não medidas estaduais, especialmente ao nível local.
Isso significa que cada mudança de governo tende a trazer mudanças radicais em algumas áreas de atividade governamental, como a do meio ambiente. Como podemos mudar essa situação estabelecendo medidas que transcendam essa alternação nas ideologias do poder? Então, essa é uma das perguntas que nós temos da plateia. Outra vem do Alexandre Weber, da USP. Professores, devido às limitações orçamentárias, as cidades dependem cada vez mais de financiamento privado. Isso pode ser uma limitação para ações climáticas mais inclusivas? E uma terceira pergunta, já que estamos fazendo perguntas, vem da Alice Amorim, do Fellow Humboldt Chancellor. A pressão da sociedade civil para mais ambição influencia as condições de ação climática em Hamburgo ou em outras cidades alemãs? Você pode dar alguns exemplos para nós? Vocês podem abordar qualquer pergunta que vocês quiserem, mas a última que eu acho que é para a professora Zengerling. Qualquer um de vocês pode abordar as outras perguntas e se vocês precisarem, eu posso ler as perguntas novamente. Muito obrigado. Professora Catherine, eu acho que a professora pode começar, então. Bom, vamos ver se eu entendi bem a última pergunta, se há cidades mais ambiciosas do que Hamburgo, na Alemanha, ou entendi errado? A pergunta é se a pressão da sociedade civil trouxe mais influência, mais ambição para as ações climáticas em Hamburgo ou em outras cidades alemãs. E se isso tiver acontecido, dê mais exemplos. Então, quanto a Hamburgo, sim, há um excelente exemplo. Há alguns anos houve um referendo para comprar de volta todas as redes energéticas da cidade. Historicamente, todas as redes de eletricidade, aquecimento e gás pertenciam à cidade, mas depois foram privatizados. Há alguns anos houve um referendo levantado por várias ONGs alemãs e outros atores da sociedade civil para comprar de volta todas essas redes. O referendo foi bem sucedido e, por isso, agora a cidade de Hamburgo é dona novamente das redes de eletricidade, aquecimento e gás e tem muito mais influência sobre as políticas do setor energético. É claro que a produção da energia ainda é privatizada, portanto, dependemos de legislação nacional e europeia à medida que vamos desativando o uso do carvão. Essa pressão local certamente teve um papel muito importante. E também para a Alemanha toda, eu diria que as atividades do Finance for Future, por exemplo, tiveram um papel importante, assim como as ações de mitigação do aquecimento climático que podemos ver. Também sabemos que houve 4 processos sob a Constituição alemã que foram ganhos pelos ativistas, principalmente um do ativista Finance for Future que estava envolvido. E isso foi realmente uma força motriz muito importante. Então, muito importante, devemos continuar a pressionar as pessoas. Muito obrigado. Professora Lindo, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, o Tiago nos chamou a atenção para uma coisa muito importante. A maior parte dos projetos que são implementados se relacionam exclusivamente a decisões governamentais e muitos deles não têm conexões com ações do Estado. E neste caso, é necessário termos a liderança política para que eles entendam a importância e quão necessárias são essas ações que eles têm que tomar enquanto estão no cargo. Eu gostaria de mencionar um programa da Universidade de São Paulo, Cidades Globais, no Instituto de Estudos Avançados. Nós temos um programa chamado Centro de Capacitação e Estudos em Estudos Regionais e Urbanos sobre Sustentabilidade. E este é um programa que tem o apoio do Congresso Nacional.
com o apoio de alguns representativos dos estados. E esse dinheiro que é fornecido através de emendas ao orçamento, aliado à necessidade de capacitação das pessoas que têm responsabilidades na administração municipal, enquanto servidores públicos, dando a eles a informação para que eles façam essas coisas, ao mesmo tempo que oferece o apoio técnico e científico para os tomadores de decisões. Com relação à pergunta do Alexandre, é importante destacar que o financiamento particular é extremamente necessário, além do financiamento público. Talvez isso possa trazer informações sobre o que o setor industrial está fazendo no que diz respeito à questão do ESG, onde o interesse social das indústrias está conectado com os objetivos de desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, fazer com que esses projetos estejam conectados aos desejos e interesses da sociedade. Isso é uma boa conexão do setor industrial e da sociedade a qual ele presta serviços. Excelente, professor Arlindo. Acho que nós temos tempo para mais duas perguntas, uma para cada um. Professora Zengerling, qual é o papel do programa de compensações para que se alcance as metas de net zero em Hamburgo? Qual a diferença em comparação com cidades no sul global e como essas cidades podem aprender uma com as outras? Essa é uma pergunta de Nicholas Vines, da Unicamp. E para a professora Arlindo, como o senhor vê o diálogo entre o legislativo e a sociedade civil em São Paulo? Essa é uma pergunta da Mariana, da IEA USP. Muito obrigado. Para responder à primeira pergunta, sempre que você tem essa definição de neutralidade climática, há o problema dos detalhes, como eles realmente querem compensar emissões específicas ou, como vocês sabem pelo debate sobre o nível do IPCC, todos esses cenários para atingir a meta de 2 graus estão fazendo seus cálculos com as chamadas emissões negativas, o que é realmente um desafio. E isso é também, penso eu, um lado negativo do atual planejamento de ação climática em Hamburgo e muitas outras cidades. Não está claro e nem está explícito como as emissões negativas e compensações estão sendo tratadas. Portanto, isso é uma questão de transparência e devemos ser tão ambiciosos quanto o professor Ramstad disse ontem e calcular tudo isso sem emissões negativas e compensações. Pelo menos ser mais transparente sobre o que realmente planejamos e sobre o que podemos dizer. Muito obrigado. Eu acredito que uma das principais coisas que nós temos que ter em mente e com a qual nós temos que nos preocupar é termos um melhor sistema educacional para que nós tenhamos cidadãos trazendo mais formato para isso e tendo uma melhor qualidade de educação. E fazer com que as crianças e que a sociedade inteira se envolva no processo, é necessário investir na informação utilizada na mídia através de programas públicos. E, ao mesmo tempo, sugerir para o setor privado que faça o mesmo. Quando, por exemplo, eles fazem propaganda de seus produtos e de seus progressos, eles poderiam colocar em todos
anúncios o que precisa ser feito para que possamos melhorar a qualidade de vida nos níveis locais. E, ao mesmo tempo, isso seria melhor ao nível regional e também ao nível nacional. A Mariana perguntou o que está acontecendo com relação aos líderes políticos no estado de São Paulo. Eu deveria dizer que entre os representantes no nível local, no nível estadual e até mesmo ao nível nacional, os representantes de São Paulo no nível nacional, nós temos muitos líderes políticos que estão engajados em casos como este, mas eles ainda são a minoria. Eles ainda enfrentam dificuldades em promover a evolução dessa agenda no Senado. Eu acredito que isso é muito importante, isso que está sendo organizado pela DWIH em São Paulo e pela FAPESP também. Esse tipo de evento é muito importante para mostrar o que já foi estudado e, ao mesmo tempo, a maioria das soluções, como eu mencionei antes, já são conhecidas. Então, é necessário, nós temos que buscar os líderes políticos e talvez as universidades poderiam tentar ter um elo maior com os representantes para que pudéssemos ter esses debates nas assembleias nacionais. E através dessas assembleias, poderíamos ter votações para que tenhamos um orçamento melhor nos 3 níveis, na administração local, na administração regional e na administração nacional. Em conclusão, eu diria que, de fato, o orçamento que nós já temos deve ser o suficiente para fazer o principal. E aí, se tivermos planos de ação integrados e articulados, se tivermos isso, naturalmente, obteremos sinergias no processo que poderiam dar muito maior valor para o orçamento que nós já temos. E é claro, nós temos que dar apoio aos bons políticos que estão preocupados com as verdadeiras necessidades da sociedade. Isso é algo que os cientistas, os professores, pesquisadores poderiam fazer para que nós pudéssemos dar apoio a esses políticos para que eles perseguissem as atividades que eles estão tentando implementar. Muito obrigado. Obrigado, professora Lindo. Excelente colocação. Muito obrigado a vocês dois. Esse foi um painel fantástico, com apresentações excelentes. Tivemos palestras muito boas, com muitos aprendizados para todos. Talvez nós tenhamos aqui 1 minuto final para observações para cada um de vocês. É muito bom ter a última palavra. Então, sim, muito obrigada novamente pelo convite e também por essa troca que já dura um bom tempo. Tenho sorte de poder participar de alguma troca entre Alemanha e Brasil, Hamburgo e São Paulo, 2 conexões de pesquisa diferentes. O projeto climático, por exemplo, aprendi muito, conheci muitos pesquisadores maravilhosos no Brasil e mais ainda em Hamburgo, na verdade, e eu realmente gostei muito dessa colaboração e acho que é fundamental que as cidades trabalhem juntas e os pesquisadores se reúnam para trocar experiências, para aprender uns com os outros. É claro que os cenários locais são muito, muito diferentes, mas é sempre algo para aprender e compartilhar. E sim, sou muito grata de poder fazer parte dessa comunidade, poder aprender uns com os outros e espero que haja mais colaboração e intercâmbio enriquecedor no futuro. Muito obrigada. É um prazer estar com a doutora Catherine e com o Dr. Pedro Torres nesse debate. E a importância de ter
interconexões entre nossas universidades é muito importante. Por exemplo, a professora Catherine e no trabalho que foi feito com a doutora Débora Souto, do Instituto de Estudos Avançados da USP, através de um programa especial onde os nossos pós-doutorandos e os nossos pesquisadores visitaram a Universidade de Münster há 2 anos atrás e, ao mesmo tempo, promovemos a continuidade do intercâmbio entre os pesquisadores para melhorar as conexões entre os membros do corpo docente. E como observação final, eu gostaria de dizer que, se quisermos mudar a maneira como a política é conduzida no Brasil, é necessário que tenhamos a participação da sociedade como a principal questão que tem que ser levada em consideração. Se tivermos que fazer alguma coisa para contribuir com a maneira como fazer isso, na busca por essas conexões e trazer a boa experiência do exterior, como nós estamos vendo aqui nas apresentações da professora Catherine, e ao mesmo tempo termos pessoas trabalhando arduamente, como o professor Pedro Torres está fazendo, é extremamente importante, para encerrar, que nós tenhamos na universidade e nos centros de pesquisas pessoas muito bem capacitadas e muito bem preparadas em nossas instituições públicas. Nós temos recursos humanos excelentes como servidores públicos fazendo um ótimo trabalho. É necessário deixar que eles façam seus trabalhos, ao invés de mudar tudo assim que há uma mudança numa secretaria, por exemplo. E essas coisas precisam ser abordadas. É claro que, neste caso, é importante termos, por exemplo, líderes acadêmicos como o professor Marcos Bucheridi, como o coordenador do programa Global Cities, que é uma iniciativa muito importante na Universidade de São Paulo e com conexões em muitas outras universidades e institutos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e eu fico muito grato em poder ver quantas coisas boas já estão sendo feitas e, ao mesmo tempo, em ver as oportunidades que nós temos em dar espaço para novos líderes, novos pesquisadores que possam tirar proveito da situação de ter cada vez mais intercâmbio. Muito obrigado. Muito obrigado e obrigado também à nossa plateia que estão conosco aqui e pelas perguntas que vocês mandaram. Muito obrigado, professores, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Torres, professor Felipe, professora Zengerlin, por seus pensamentos e ideias sobre esse tópico. Agora teremos uma pequena pausa para que vocês possam descansar, tomar um chá, um café e voltar para o próximo painel.